Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da palestra sobre Abdu'l-Bahá em Stanford. E vamos falar sobre a guerra e sobre o sentido da educação. No episódio anterior, fomos até Stanford, em outubro de 1912, para ouvir Abdu'l-Bahá, o centro do convênio da Fé Bahá'í, diante de uma das grandes instituições académicas dos Estados Unidos da América. Vimos com ele que ele não se apresentou como um inimigo da ciência, mas como alguém que a honrou profundamente, afirmando que a maior conquista da humanidade, volto a repetir, a maior conquista da humanidade é a descoberta da realidade das coisas. Vimos também que a própria estrutura da existência aponta para a unidade, interdependência e continuidade. E que, por isso, a guerra humana não pode ser apresentada como algo nobre ou inevitável, porque contradiz a própria verdade mais profunda da vida. Mas isso deixou-nos diante de perguntas ainda mais decisivas. Se o homem é um ser inteligente, por que razão o homem continua a agir de forma tão inferior, de forma a rebaixá-lo? Se a inteligência é um dom tão elevado, por que é usada tantas vezes? Porque é que o homem a usa tantas vezes ao serviço do egoísmo, da ambição e da destruição? E para que serve, afinal, a educação? Para treinar carreiras? Para produzir elites? Ou antes, para transformar a condição humana? Antes de avançarmos, volto a situar muito brevemente quem é esta deslumbrante e fascinante figura e tão importante para a humanidade contemporânea, que é uma figura extraordinária, Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá foi o filho de Baha'u'lláh, o fundador da Fé Bahá'í e o manifestante divino para os nossos tempos. Ele tornou-se o único intérprete autorizado dos seus ensinamentos. Viveu grande parte da sua vida sob prisão e exílio e, mais tarde, percorreu o Ocidente, vindo à Europa e aos Estados Unidos da América e o Canadá, levando uma mensagem de unidade da humanidade, uma mensagem de paz internacional, uma mensagem de superação do preconceito e harmonização entre ciência e religião. A sua presença em Stanford, portanto, não foi uma visita académica banal. Longe disso. Foi a entrada de uma visão espiritual da civilização no centro da cultura moderna e no centro da academia, da ciência. E é exatamente aí que o segundo movimento desta palestra ganha uma força tremenda. E é isso que vamos fazer agora. Queridos amigos, a inteligência humana como dom e como prova é um dos argumentos de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá afirma que a mente humana é o dom supremo de Deus a toda a criação e que escolheu o ser humano para ter. Tudo o resto na natureza está sujeito às suas leis. O sol, a terra, os animais, os elementos, todos seguem o seu curso. Mas o ser humano, apesar de fisicamente pequeno, comparativamente no reino animal com outros,
foi dotado de uma inteligência que lhe permite sair das limitações imediatas da natureza, voando pelos ares, navegando nos mares, descobrir forças ocultas, capturar energias invisíveis e colocá-las ao serviço da vida humana. Queridos amigos, percebam a força desta ideia. A inteligência humana não é apresentada apenas como uma capacidade funcional. Ela é apresentada como um sinal da vocação superior do homem. O homem foi criado para algo mais do que obedecer aos impulsos da natureza bruta, como no reino animal. Mas é justamente aqui que Abdu'l-Bahá introduz a grande prova moral. Então, vejamos. Se o homem é capaz de dominar a natureza exterior, por que não domina a sua natureza interior? O egoísmo, a vaidade, a ferocidade, a ambição de domínio, a violência, o orgulho. Quando isso acontece, então falhou precisamente no ponto mais importante da sua criação. E isto, queridos amigos, é absolutamente atual. Estamos a viver o uso desta inteligência nestes termos. Porque a humanidade contemporânea consegue feitos extraordinários e, ao mesmo tempo, revela uma incapacidade profunda de resolver os seus problemas mais graves. O culto do poder, a manipulação da verdade, a absolutização das identidades, a desumanização do adversário, a normalização da crueldade e a industrialização da guerra. Diz-vos alguma coisa nos dias de hoje? Nós estamos perante uma falta de meios. Estamos perante uma crise de maturidade moral. Assim se expressava Abdu'l-Bahá. A condenação da guerra como degradação humana é o ponto que Abdu'l-Bahá se centra nesta fase. É aqui que a palestra se torna quase profética. Vejam bem, não se esqueçam que foi o tempo, 1912. Abdu'l-Bahá mostra que, quando o animal é feroz, ele age por sobrevivência. Mas quando o homem é feroz para com o seu semelhante, muitas vezes falo por interesse, por ambição, por vontade de dominar, por vantagem, para tirar vantagem, por orgulho coletivo ou pessoal. Ou seja, a violência humana não é apenas natural. A violência humana é muitas vezes moralmente pervertida. E por isso, o campo de batalha não é a glória da civilização. Pelo contrário, é a sua humilhação. Esta verdade é-nos transmitida por Abdu'l-Bahá. E isto é um contraste tremendo nas nossas consciências. O homem, que é o templo do Criador, que é o templo de Deus, que é portador de inteligência, que foi criado para conhecer, amar, construir e elevar, usa, por vezes, precisamente esse dom superior para aperfeiçoar a barbárie. A mesma inteligência que poderia servir à unidade serve para a destruição. Vejam. A mesma capacidade que podia criar civilização
dedica-se a criar instrumentos mais eficazes para a ferir. E aqui somos forçados, obrigatoriamente, a olhar para o nosso tempo, porque não somos insensíveis e a nossa consciência toca-nos. Vivemos numa era de avanços científicos e tecnológicos sem precedentes, mas continuamos a despejar vastíssimos recursos, inteligência e organização na fabricação do medo, da força, da destruição e da devastação. E isto mostra-nos uma verdade terrível. O progresso técnico não é, por si só, progresso humano. Vejamos aquilo a que Abdu'l-Bahá nos chama. Não é a civilização quando a mente inventa formas mais eficazes de destruir. Como poderemos chamar civilização a isso? Não é progresso quando a ciência aumenta o alcance do nosso egoísmo. Como é que podemos chamar a isso elevação? Não é grandeza quando o homem usa a inteligência que o deveria elevar para aperfeiçoar a barbárie. A palestra de Stanford, Abdu'l-Bahá aqui desmonta, assim, uma das grandes ilusões modernas. A de que mais capacidade significa automaticamente mais humanidade. Não significa. Pode significar apenas mais poder. E poder sem elevação moral normalmente redunda num desastre ainda maior. Neste ponto, Abdu'l-Bahá exorta-nos a refletir sobre, então, qual o verdadeiro significado da educação. Talvez o ponto mais contundente desta parte da palestra seja o que Abdu'l-Bahá diz sobre a educação. Ele enfrenta diretamente a ideia de que a sociedade humana deve ser regida pelos impulsos da competição bruta, da força e da mera seleção natural. E responde de forma clara, dizendo: a finalidade das escolas, dos colégios e das universidades é precisamente educar o homem e resgatá-lo das exigências e dos defeitos da natureza. Reflitam sobre isto. Que formulação poderosa! Educar não é apenas informar, não é apenas treinar, não é apenas qualificar. Educar é elevar. Assim, Abdu'l-Bahá usa a imagem do terreno inculto. Num terreno inculto, se o deixarmos ao abandono, o que é que vai acontecer? Ele vai encher-se de espinhos e flores silvestres, ervas inúteis ao crescimento e promove um crescimento desordenado. Mas se o terreno for cultivado por um jardineiro, ele torna-se fértil, belo e frutífero. O que ele diz é que o mesmo acontece com o ser humano. Se o ser humano for deixado à pura natureza, e isto significa ao impulso, à rudeza, à competição desenfreada, ao ego sem disciplina, o homem não se eleva. Pelo contrário, degrada-se. Mas se pelo contrário ele for educado, cultivado, orientado, pode dar frutos de beleza, inteligência, serviço, caráter e civilização. E isso tem consequências imensas para a nossa compreensão da universidade. E então podemos perguntar:
E ele pergunta, para que serve uma universidade? Para produzir? Produzir competidores? Para alimentar os mercados? Para formar técnicos brilhantes e moralmente indiferentes? Ou para formar seres humanos capazes de conhecimento, discernimento, serviço e responsabilidade perante a humanidade? Abdu'l-Bahá responde sem hesitação: a educação existe para redimir o homem da pura natureza. E esta frase, se verdadeiramente entendida, esta frase abala o edifício inteiro da visão utilitarista do ensino. E isto faz-nos refletir e deve-nos fazer refletir sobre a crise atual da educação. Hoje fala-se muito de educação, mas muitas vezes fala-se de educação quase apenas em termos de produtividade, empregabilidade, desempenho, escalabilidade, mérito, competência e resultados que possam ser mensuráveis. Tudo isto pode ter o seu lugar e tem o seu lugar. Mas, se a educação perder o centro moral e civilizacional, falha a sua missão mais elevada. A academia, a universidade, falha quando produz competência sem consciência. Ela falha quando forma cérebros brilhantes e, ao mesmo tempo, almas indiferentes. Ela falha quando ensina a dominar sistemas, mas não ensina a dominar o ego. Ela falha quando multiplica a especialização, mas empobrece o sentido do ser humano, da humanidade e do humanismo. E é precisamente isto que faz esta palestra soar tão moderna, tão viva e, ao mesmo tempo, tão inquietante. Porque o que Abdu'l-Bahá está a dizer em Stanford é que a crise da civilização não se resolverá apenas com melhores mecanismos, melhores métodos ou mais informação. Essa crise, ela, para ser endereçada corretamente, exige uma educação capaz de regenerar o homem por dentro. Queridos amigos, mas aqui a palestra sobe ainda mais. Porque se a educação humana é necessária, poderemos perguntar, e ele pergunta, será ela suficiente? Será que a escola, a universidade e a cultura, por si sós, conseguem transformar plenamente a condição humana? Quem são os verdadeiros jardineiros da humanidade? Aqueles que trabalham a terra. Quem são aqueles que ao longo da história vieram cultivar o campo humano e transformar povos, consciências e civilizações? Quem foram esses educadores? E é aqui que Abdu'l-Bahá introduz a dimensão mais elevada, mais alta da sua palestra. A educação divina. Queridos amigos, no próximo episódio vamos entrar no momento em que esta conferência se abre plenamente para Baha'u'lláh e para a sua mensagem ao mundo, o manifestante da fé Bahá'í, através das palavras de Abdu'l-Bahá. Vamos ver por que razão
Os manifestantes de Deus, Jesus, Buda, Maomé, Bahá'u'lláh, são apresentados como os verdadeiros educadores da humanidade. Vamos entrar na crítica de Abdu'l-Bahá ao sectarismo religioso, ao nacionalismo estreito e às divisões artificiais que conduzem os homens à guerra. E vamos perceber por que razão esta palestra, feita em 1912, continua a ser uma leitura assombrosamente exata da crise do mundo atual. No próximo episódio, vamos procurar responder a várias perguntas exaltadas por Abdu'l-Bahá. Perguntas como se a educação deve elevar o homem, quem eleva a própria humanidade? Se a religião existe, qual é a sua verdadeira função? E se todos pertencemos à mesma família humana, então, como foi possível transformar fronteiras, bandeiras e identidades em justificações para o derramamento de sangue? É aí que a conferência e a palestra atinge a sua culminação. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste segundo episódio sobre a palestra de Abdu'l-Bahá em Stanford e vemo-nos no terceiro e último episódio desta palestra. Queridos amigos, despeço-me com amizade e carinho. Até à próxima palestra.